Qual é o problema intrínseco que isso tem? Qual que é o problema intrínseco que isso traz? Se o Banco Central passa a fazer isso, a credibilidade do padrão ouro nesses países tende a ir para a lata de lixo, né? Porque o Banco Central está criando meios de pagamento numa situação, lembra do slide anterior, em que a economia está perdendo moeda forte. Então o Banco Central está criando meios de pagamento no momento em que ele não teria condições de criar esses meios de pagamento. O efeito, portanto, de uma ajuda aos bancos é dar um recado para a sociedade, em particular para grandes investidores, que o governo não tem compromisso com o padrão ouro. O governo não tem compromisso com o padrão ouro. Está imprimindo marcos para ajudar esses bancos, mas está imprimindo marcos sem ter lastro em moeda forte. Olha como a situação ela é complexa. Observe como a situação é extremamente complexa. Dentro de uma economia regida pelo padrão ouro, se o governo passa a ideia de que ele não tem compromisso com o padrão ouro, ajudando os bancos, qual é o efeito que isso vai causar? Provavelmente, você tem marcos nas suas mãos. E fica cada vez mais claro que o padrão ouro pode ruir. O que você vai fazer com esses marcos? Você vai trocar por ouro, ou trocar por moeda forte o mais rápido possível. Agora me responda. E se grande parte dos seus marcos estão em um banco? O que você faz? Você corre para o banco. Ou seja, a ajuda aos bancos, ela, na verdade, pode incitar uma intensificação da própria corrida bancária. E gerar uma quebradeira ainda maior e um efeito ainda mais grave no sistema financeiro do país. Qual é a saída, então? A saída, que na verdade não existe uma resposta aqui objetiva, estou longe de querer apresentar uma colocação objetiva, mas uma possibilidade, que inclusive a Alemanha e a Áustria demandam oficialmente, a possibilidade é a de que a Áustria e a Alemanha recebam ajuda internacional massiva, em particular dos grandes bancos centrais e, sobretudo, do Banco Internacional de Compensação, que é criado em 1930, aqui na sua sigla em inglês, Bank of International Settlements, criado em 1930 como produto do Plano Young, que nós rapidamente mencionamos há 2 aulas atrás. Ou seja, o Banco Internacional de Compensação ele serviria supostamente para coordenar pagamento de reparações entre países, inclusive envolvendo dívidas de guerra com os Estados Unidos. A Alemanha faz um pedido oficial, demandando ajuda em ouro, não só de bancos centrais, mas em particular do Banco Internacional de Compensação. Só que precisamos ter mais na verdade, um dado. Existe um outro dado para que essa história feche-se, possa se fechar. Não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas vamos tentar. Um pouco antes dessa crise bancária gravíssima eclodir e da Alemanha fazer uma representação oficial demandando ajuda internacional para salvar o marco, impedir com que o país saísse do padrão ouro, alguns meses antes, em março de 1931, a Europa fica sabendo que a Alemanha está, há alguns meses, possuindo tratativas com a Áustria para uma união econômica. Isso gera, evidentemente, um efeito muito grande, em particular na França. Ou seja, de que
essa união econômica Áustria-Alemanha, essa união aduaneira austríaca-germânica, seria apenas um disfarce para a união política entre os dois estados, proibida por Versalhes, como vocês sabem. A Alemanha responde que, na verdade, o projeto de integração econômica tinha sido originalmente colocado por quem na mesa? Pela França. E se o problema é integrar-se com a Áustria, vamos negociar com a Europa Oriental como um todo. Vamos negociar com a Polônia, vamos negociar com a Bulgária, vamos negociar com a Romênia, vamos negociar com a Iugoslávia. A Alemanha abre ainda um leque para uma integração econômica maior da Alemanha com a Europa Oriental. Só que é claro que o que você tem aqui é a utilização de um argumento econômico, precisamos integrar a Europa Oriental à economia alemã, numa situação de grave crise econômica, mas que esse argumento econômico ele não pode ser lido, ele não pode ser interpretado apenas com base técnica. Ele tem sérias implicações políticas. Se essa proposta tivesse sido feita num contexto que não dos anos 30, provavelmente as implicações políticas dela ainda seriam fortes, mas não tão fortes quanto foram. Então, agora a gente consegue entender a gravidade. Quando a Alemanha pede ajuda oficial para o Banco Central francês, para o Banco Central britânico, do ponto de vista de apoio em ouro, e para o Banco de Compensação Internacional, a França, particularmente, força condições. E uma das condições essenciais que a França coloca na mesa para iniciar negociações para uma ajuda ao Banco Central alemão, qual que é? Inegavelmente, acabar com esse projeto de união aduaneira com a Áustria, e muito menos com o restante da Europa Oriental. Isso deslegitima ainda mais o projeto de integração econômica que a França originalmente havia proposto no final dos anos 20, início dos anos 30. Final da história, não final, um início. A Alemanha, em meados de 31, após não conseguir ajuda em ouro, a Alemanha também deveria prometer que continuaria pagando as reparações de guerra, era essa outra condição que a França coloca para ajuda internacional. Isso gera, evidentemente, fortes ressentimentos dentro da Alemanha, não preciso dizer isso para vocês. O final da história, né? Final e barra início de uma outra história, a Alemanha sai do padrão ouro, né? Isso, evidentemente, no início gera uma estabilidade econômica ainda mais forte, mas posteriormente vai acabar sendo até importante para dar liberdade para o Banco Central alemão agir sem estar preso aos ditames do padrão ouro. Não sei se eu consegui mostrar para vocês, por meio desse exemplo, como eu disse, algo muito complexo, e eu poderia pegar vários casos, mas não sei se eu consegui, por meio desse exemplo, mostrar para vocês o quanto a gente não pode entender a crise de 29 por meio de aspectos estritamente econômicos. A crise ela vai se espraiar, no caso específico da Alemanha, porque há questões políticas muito sérias entre França e Alemanha, e a partir dessas questões políticas que a França, por exemplo, se nega a ajudar economicamente o Banco Central alemão no contexto da crise bancária, crise econômica que nós colocamos. Isso é claro para todo mundo? Ficou clara essa interação? Queria então agora, nessa parte final da aula, olhar para a relação entre a própria crise de 29 e a intensificação dos problemas políticos e da fragilidade do sistema internacional no contexto do início dos anos 30. São 3 pontos que eu queria tocar aqui com vocês, basicamente, para pensar a interação agora do outro lado. Uma vez a crise instaurada, uma vez a crise tendo sido iniciada, por que que a crise em si também reforça problemas políticos e sérias instabilidades no sistema internacional europeu? Então, o grande aspecto que eu queria levantar com vocês é que a crise ela acaba
ampliando uma tendência à autarquia, autarquização, ou seja, autossuficiência e regionalização em várias partes do mundo, inclusive, e evidentemente isso é muito importante, no continente europeu. 3 exemplos claros desse processo de autarquização e de regionalização. Primeiro, a questão do protecionismo alfandegário. Conforme vários países começam a sofrer efeitos da crise, aumento do desemprego, falência de várias empresas, setor agrícola, setor industrial, setor de serviços, qual que é a reação imediata e primeira, mais óbvia desses países? Garantir o emprego doméstico. Primeira reação é garantir o emprego doméstico e não pensar em termos globais, evidentemente. Garantir o emprego doméstico significa criar, ou pelo menos ampliar um protecionismo alfandegário. Ampliar tarifas, ampliar a proteção à produção doméstica. Só que é claro que o protecionismo alfandegário de um, quando ocorre, ele vai ser base para que outros façam a mesma coisa. Então, ilhas começam a surgir, formar-se e se fortalecer em várias partes do mundo, protegidas por barreiras econômicas cada vez mais altas. Outro efeito da Grande Depressão, que vai ter implicações políticas, é a questão do controle cambial. Se você tem poucas divisas fortes nas suas mãos, evidentemente que você tem que usar essas divisas apenas para comprar aquilo que você considera essencial. Você não vai gastar essas divisas fortes para comprar, por exemplo, bens de consumo de luxo. Você não vai usar essas divisas fortes para comprar produtos que podem ser produzidos pela sua economia. Ou seja, a tendência é que, pela escassez dessas divisas fortes, em razão da crise, você, como Banco Central, como ministro do Tesouro, da Fazenda, o que quer que seja, você estabeleça um controle do câmbio. Eu, enquanto Banco Central ou enquanto ministro do Tesouro, vou dizer quem pode comprar moeda forte para fazer comércio internacional. Você controla o câmbio. E, evidentemente, que um controle cambial significa menor número de transações econômicas entre nações. Então, esse processo de insulamento, de autarquização, digamos assim, que essa guerra protecionista durante a crise vai ensejar, fortalece-se ainda mais por causa das políticas de controle cambial que vários países adotam. Inclusive, há muitos casos de países, como a Alemanha hitlerista, que começa a realizar acordos bilaterais de compensação, acordos bilaterais de pagamento. Ou seja, eu faço comércio com você, mas esse comércio tem que ser quitado com as moedas dos nossos países e não com divisas fortes, não com a divisa internacional, dólar, libra, enquanto as duas, sobretudo, estavam vinculadas ao padrão ouro, principalmente, ou mesmo ouro. Então, a Alemanha faz, inclusive, com o Brasil getulista, faz acordos de compensação, que alguns vão chamar de marco compensado, para viabilizar um comércio bilateral, mas um comércio bilateral que se dá por meio de moedas nacionais, marco e mil-réis, basicamente. É claro que acordos bilaterais de comércio significa que relações comerciais estão cada vez mais restritas a alguns grupos de países, algumas duplas, alguns trios, mas não aquele comércio multilateral mais amplo que floresceu pré-Primeira Guerra Mundial e chegou a dar passos importantes nos anos 20 que acaba sofrendo sérias consequências em 29. E um último ponto importante que reforça essa autarquização, que reforça essa regionalização, é o surgimento de blocos econômicos regionais. Blocos econômicos cambiais, por exemplo, vai surgir uma área do marco, países que assinam acordos comerciais com a Alemanha e comercializam em marco, compensam as suas relações comerciais em marco, vai surgir uma área do iene, vai surgir uma área do dólar, vai surgir uma área da libra. Isso também vai no mesmo caminho de uma regionalização, de uma autarquização. No caso da Grã-Bretanha, eu comentei brevemente a questão dos domínios. Em 1930, na verdade, tem 2 momentos. O primeiro, em 31, a Grã-Bretanha, depois de mais de um século de legislação comercial livre,
com tarifas alfandegárias para vários produtos zerada, aprova uma legislação protecionista, o que é extremamente simbólico. Em 1931, o livre comércio britânico passa a ser história. Vai para a história. E em 32, não só a Grã-Bretanha estabeleceu um ano anterior, né, protecionismo alfandegário forte, como em 32 ela vai fazer um acordo com os domínios para estabelecer uma área preferencial de comércio com os domínios. Ou seja, a Grã-Bretanha vai comprar produtos preferencialmente dos domínios e os domínios vão comprar preferencialmente produtos da Grã-Bretanha. Então, se algum domínio, não é o caso, mas se algum domínio produz café, o domínio vai vender o café preferencialmente para a Grã-Bretanha e não o Brasil. Se algum domínio produz carne, produz qualquer tipo de bem primário que você puder imaginar, alimentício, matéria-prima, esses domínios vão ter acordos preferenciais e vão ter, portanto, preferência para vender os seus produtos para a economia britânica. Ou seja, é isso que eu comentei lá num determinado momento da aula, a preferência britânica pelo império, pelos domínios, do que propriamente pela unidade econômica europeia. Por que isso é importante para nós? Porque esses três aspectos, de maneiras diferentes, de formas diferentes, eles caminham, como eu disse, para um processo de autarquização, regionalização, que significa o quê, na verdade? Se o projeto de União Econômica Europeia que a França apresenta do final dos anos 20 não tem bases só econômicas, ou seja, integrar a economia como o início de um processo de segurança nacional para os dois países ou para os vários países que se integram, um processo de regionalização, de autarquização também não tem só o quê, pessoal? Efeitos econômicos. Ou seja, conforme laços econômicos entre países diminuem, quebram-se ou tornam-se extremamente ralos e escassos, comunidades empresariais vão cada vez mais se apartando, evidentemente que isso favorece, em contextos de crise internacional, crises do sistema internacional, que essa crise se transforme numa crise bélica entre países. Porque, por exemplo, grupos de interesse econômicos entre as várias nações que, numa situação de integração, poderiam atuar como um partido da paz, fazendo lobby para que uma guerra não acontecesse entre as duas nações que estão, por exemplo, numa crise diplomática, numa situação de autarquização, de regionalização, acontece exatamente o contrário. Esses grupos não necessariamente têm interesses no outro país e podem, inclusive, ver o conflito como um aspecto, um meio fundamental de expandir o quê, pessoal? Mercados, áreas de influência, áreas produtoras de bens primários, matérias-primas e etc. Isso é ainda mais grave quando a gente sabe que, e aqui é a conexão que a gente faz com a última aula, aquela questão do projeto do ultranacionalismo germânico e a visão, os elementos, lembra daquela questão dos elementos societal, o elemento territorial, da visão de nação germânica? E que nós colocamos que esses elementos, se uma vez completados, eles não poderiam ser completados dentro de um quadro internacional o quê, pessoal? Pacífico, certo? Perceba que esse projeto que não vai se dar ou não pode se concretizar dentro de um sistema internacional pacificamente, ele se fortalece ou se enfraquece numa situação em que você tem nações caminhando para uma crescente autarquização ou caminhando para uma crescente regionalização? Evidentemente que ele se fortalece. Ele legitima, inclusive, o plano econômico nazista de depender o menos possível de recursos externos para colocar em prática um projeto bélico. Então eu não sei se eu consegui, mas a ideia é mostrar que a Grande Depressão, então, ela não só decorre de aspectos econômicos, tem questões políticas, e ela por si só reforça instabilidades políticas no sistema, em particular europeu, dos anos 30. Então são três considerações finais que eu gostaria de fazer para vocês. A primeira, né, não dá para a gente entender a Grande Depressão olhando só para fatores econômicos. Há questões políticas, como eu disse, como tentei mostrar para vocês, extremamente importantes. Eu considero que os exemplos das dívidas de guerra e o projeto de integração econômica
basicamente patrocinado pela França, são exemplos muito significativos nesse sentido, e em particular o que acontece com a Alemanha na crise bancária de maio, junho de 1931, são exemplos bem significativos nesse sentido. Número 2, a crise não só resultou, mas dentro da perspectiva que eu apresento para vocês, que é uma perspectiva e uma interpretação específica na historiografia, mas que eu considero bastante sólida e bastante forte e pertinente, a crise não só resultou, mas ela também reforça rivalidades políticas, sobretudo por causa da tendência à regionalização, à autarquização. E número 3, quando a gente fala em Grande Depressão, e sobretudo num contexto que nós vivemos hoje, em que há diversas instabilidades no nosso sistema internacional, por vários motivos, vários analistas chegam a fazer comparações rápidas, muitas vezes simplistas demais, entre a crise de 29, a Grande Depressão dos anos 30 e a crise de 2008, 2009. É evidente que há paralelos, é evidente que em ambos os casos você tem momentos ideológicos prévios de reforço de uma ideologia liberal, neoliberal, da necessidade do Estado ter uma intervenção pequena na economia, de permitir com que forças do mercado possam atuar com maior liberdade. Em ambos os momentos você tem uma crescente integração na economia internacional, tanto que vários autores falam em primeira globalização do início do século XX, pré-Grande Depressão, e a segunda grande globalização dos anos 80, dos anos 90, pré-crise de 2008, digamos assim. Então, há várias semelhanças, não há dúvida. Mas há também profundas diferenças. Profundas diferenças. A gente precisa, claro, de um maior distanciamento para fazer uma análise um pouquinho mais objetiva e um pouquinho menos apaixonada. Mas talvez um dos motivos pelos quais, uma das razões pelos quais a crise de 2008 não ganha as proporções que a crise de 29 ganhou, tem a ver exatamente com a inexistência de problemas políticos tão sérios como existiam nos anos 30 e que, claro que existem problemas políticos sérios nos anos 2000, não há dúvida. Mas relativamente falando, há uma diferença grande. Uma outra questão que eu acho que é importante salientar é o papel do padrão ouro. Ou seja, eu tentei mostrar para vocês, e essa é uma perspectiva que um autor que eu gosto bastante, tem um trabalho focado no padrão ouro, que é o Barry Eisgren. Ele tem um livro específico sobre o padrão ouro e sobre a crise de 29, e ele argumenta, entre outros aspectos, que o padrão ouro teria sido um mecanismo fundamental para ampliar os efeitos da crise. Isso não existe em 2008 e 2009. Será, por exemplo, que o Fed, que o Banco Central norte-americano, teria implementado uma política de juros tão agressiva, uma política de juros zero, e de aumento exponencial dos meios de pagamento, salvando vários bancos, salvando seguradoras, salvando várias empresas, com efeitos morais bastante questionáveis, mas essa é uma outra discussão. Mas certamente, dentro de um contexto do padrão ouro, esse tipo de política monetária e fiscal tão ativa é absolutamente impensável. Absolutamente impensável. Então, se por um lado há várias comparações a fazer, por outro lado, a gente também tem que tomar certos cuidados. E é o que eu falei lá na primeira aula para vocês. Cuidado com o presentismo simplificador. Ou seja, fazer essas ligações diretas, tentar obter lições fáceis, simples, chapadas do processo histórico. Como se é simplesmente olhar e aplicar supostamente essas lições para o presente. Internacionalista, como eu disse, tem que ser um pouco de historiador e, ao ser um pouco historiador, tem que estar sempre preparado para fazer essas comparações, mas, sobretudo, ver até que ponto as diferenças têm pesos e influem nas decisões que a gente tem que tomar para interpretar esse presente. Tá?